Shalom! Espero que estejam todos bem, com as bênçãos do Altíssimo, em nome do nosso Salvador, nosso Mashiach. E estamos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu estarei falando sobre a restauração de Israel e a primeira ressurreição. Com respeito à restauração de Israel, em todo o tempo que eu frequentei a Igreja Católica, igrejas evangélicas, eu nunca ouvi algum comentário, alguma pregação, alguma coisa com respeito a esse assunto, né? E gostaria de fazer um vídeo tratando desse assunto de suma importância. Por quê? Porque nos tempos da Antiguidade, o reino de Israel foi dividido, né, em 2 reinos, depois do reinado de Salomão. Isso aconteceu. Os 10 reinos, que haviam sido divididos em 2, 10 e 2. Os 10 reinos foram para a Síria. E da Síria, eles foram para as outras nações e se perderam. Outros 2 reinos foram cautivos para a Babilônia, né? Ficaram 70 anos e regressaram. E hoje estão em Jerusalém, né? E essas profecias, a profecia da restauração do reino, trata da volta das 10 tribos, né? Do regresso delas. E também das 2 tribos que haviam ficado em Jerusalém. Alguns deles, muitos deles também, se perderam entre as nações. Então a restauração é a vinda das 10 tribos que foram para a Síria e para as nações, né? E uma parte, né, que se extraviou das 2 tribos que estavam em Jerusalém, né? Então é o regresso deles. Tem alguma importância para nós? Para o nosso tempo, para nós cristãos, nós do Salvador, do Mashiach, né? Tem alguma importância? Sim, tem. E vamos colocar aqui, baseado nos escritos bíblicos, do porquê dessa vital importância, né? Vamos começar pelo livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, do 15 ao 22. Diz assim: E outra vez veio a minha palavra do Altíssimo, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara em sua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Porventura, não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Altíssimo, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Altíssimo, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e o levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em 2 reinos. Essa é uma profecia de Ezequiel. Na sequência, vem a profecia que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, do 14 ao 21. Essa profecia diz assim: Eis que vem dias, diz o Altíssimo, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo,
e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Elohim os chamará. O Altíssimo é a nossa justiça, porque assim diz o Altíssimo: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre a casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça sacrifícios todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Altíssimo: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Essas profecias, elas não aconteceram ainda, né? Embora tenha enviado, né, um filho da descendência de Davi, como está escrito: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. O bruto de Davi já veio, é o nosso Mashiach, o nosso Salvador, conhecido por vocês como Jesus. Ele veio e ele vai fazer justiça, ele vai julgar todos os povos da terra. Mas não é esse o aspecto que eu quero falar. Eu quero trazer essa profecia muito antiga para os tempos atuais da vida do nosso Mashiach, que o nosso Salvador esteve aqui na terra. No livro de Atos, os discípulos perguntaram ao nosso Salvador, né? No livro de Atos, os discípulos perguntaram ao nosso Salvador. Então veja-se que é quando o nosso Salvador já havia ressuscitado, né? E ele esteve por 40 dias visitando os discípulos, os apóstolos, né? E nesse momento eles perguntaram se a restauração do reino profetizada pelos profetas se cumpriria nesse momento. Leremos então, no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Fiz o primeiro tratado ao Tilófio acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, pelo Rosh Kadosh, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe: quem? Aqueles, pois, que se haviam reunido. Quem estava reunido? Seriam os discípulos, os apóstolos. Perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, essa era uma pergunta muito concernente. Por quê? Porque a vinda do nosso Salvador, ela veio pregando quase que na sua totalidade o reino do Criador, o reino milenar. E muitos acreditavam que seria esse momento em que o reino seria restaurado. Mas o que ouvimos dentro das igrejas por aí, ou na internet, poucos falam a respeito disso. Eles falam de salvação, falam da graça, falam que Deus é amor, que isso e aquilo. Mas vamos estudar com atenção
não é? Essas questões. Por que os discípulos, depois de 40 dias, perguntaram isso? Em Mateus 4:23, Mateus 4:23, o nosso Salvador percorria, no 4:23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu não encontrei, li diversas vezes e não encontrei nos evangelhos dizendo que pregava o evangelho da cura, da libertação, da graça. Não. Era o evangelho do reino. Nosso Mashiach, ele veio com o propósito da restauração dos reinos de Israel. É difícil acreditarmos no que eu estou falando, mas é verdade. Os pastores, os padres, eles não falam isso em seus sermões, em suas pregações, né? Porque isso é contraditório para eles, mas essa é a verdade, né? Em Mateus 16:28, fala assim: em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Mas espera um pouquinho. Eu vou repetir. Até que vejam vir. Vir no verbo vir, vires, virmos, virdes, virem. No sentido de venham, de venho. Né? Será que está escrito isso mesmo? Eu separei algumas Bíblias. Essa daqui é João Ferreira de Almeida, número 16:28. A segunda parte diz assim: até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, que vejam vir o reino e nosso Salvador vindo. Vamos pegar outra tradução, essa é a Peshitta. A segunda parte diz assim: até que vejam o Filho do Homem que vem em seu reino. Parece que não vamos ao céu. É o reino do Criador que vem a nós. Né? Vamos, essa daqui é a Bíblia de Jerusalém. 16:28 na segunda parte. Até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa é uma outra tradução, é a Bíblia israelita. Vamos lá. Até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Eu acho que está bastante claro com relação a que não vamos ao céu, mas o reino do Criador vem a nós, com o nosso Mashiach. Né? Vocês podem ler nas Bíblias que tem, né? Para ter uma ideia melhorada desse respeito. Tá? Em Mateus 6, do 9 ao 10, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, praticamente, todos os dias oramos um Pai Nosso e pedimos a Ele que venha o teu reino. Por que o Mashiach nos ensinou dessa forma? Vamos continuar.
palavra reino é mencionada, eu fiz um estudo no Evangelho de Mateus, a palavra reino é mencionada 48 vezes. A palavra Torá, mandamentos, escrituras sagradas, é mencionada 45 vezes, isso só no Evangelho de Mateus. Aí eu resolvi fazer uma busca na internet, né? E aí eu pesquisei um estudo segundo a Bíblia Almeida Revisada e Corrigida, diz que nos evangelhos o número de menções, né, é um total de 80 vezes. Mas essas menções, eu vou colocar o link nos comentários depois a respeito desse estudo que eu encontrei na internet. Eles só contam as menções, o reino dos céus e o reino de Deus. Se essa pequena frase junta, é somada um total de 80 vezes. É muito mais do que isso, porque, por exemplo, a oração do Pai Nosso, como não é o reino dos céus ou o reino de Deus, eles não contaram. Por quê? Porque só fala, venha a nós o vosso reino. Então eles não contam. Mas eu contei, né, separadamente a palavra reino. E em Mateus eu encontrei 48 vezes. Por que é tão mencionada a palavra reino? O reino dos céus, o reino de Deus? Por que é tão mencionada? Porque nosso Salvador falou a respeito disso, e incansavelmente, em só um evangelho. Será que tem suma importância? Eu creio que sim. Então, aquelas profecias de Ezequiel e Jeremias, e aquela passagem de Atos, onde os discípulos perguntaram para ele, e depois o nosso Mashiach, só no Evangelho de Mateus, mencionando 48 vezes a palavra reino. É de suma importância e está interligada. Todas as coisas estão interligadas. Temos que ter muito cuidado, muita atenção com essas questões. Muitos dizem, não, nós somos a Israel espiritual. Eu lamento dizer, irmão, mas não existe Israel espiritual. Só existe o povo de Israel, a nação de Israel. O povo que tem um pacto com o Altíssimo. A profecia da restauração do reino de Israel. Não é para as profecias e a vinda do Mashiach, não é exclusivamente para os gentios. Claro, ele veio, ele abriu as portas para que os gentios possam vir a fazer parte do povo de Israel. Mas as profecias, a palavra, ela é toda vivida em cada momento, ela foi escrita e ela foi dirigida ao povo israelita. Não podemos nos esquecer disso. Ao povo escolhido, ao povo que o próprio Criador escolheu, abençoou e profetizou sobre eles, do começo ao fim. Mas pode ter alguma modificação? Poderia ter. Mas é simples, vamos ao Apocalipse, vemos que o reino milenar, ou a nova Jerusalém que baixará dos céus, entende? Ela terá 12 portas, e em cada porta estará escrito o nome de um patriarca, de cada um dos patriarcas das 12 tribos. Então só vão entrar pelas portas quem for enxertado no povo de Israel. Vamos nos aprofundizar, irmão. Vamos estudar a esse respeito.
Vamos dar como comentei outra vez, vamos fazer um break, né? Vamos frear, né? Esse movimento que vínhamos fazendo de ir no culto, ir na missa, voltar para casa, esquecer por completo. Aí no sábado, no domingo, a gente vai lá, recebe aqueles ensinamentos que eles dão, né? E na maioria das vezes não condiz com a verdade, não condiz com a interpretação real da palavra, né? E nos damos por satisfeitos com isso? Não. Não podemos seguir assim. Temos que buscar a verdade. E a verdade vai libertar você. Continuamos? Agora vamos falar de ressurreição. Por exemplo, ali em Apocalipse, no capítulo 20, do 4 ao 6, está escrito assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho do Machia e pela palavra do Criador, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com o Machia durante 1000 anos. Então, espera um pouquinho. As pessoas que não receberam marca, que foram martirizados, viveram em santidade, reinaram com o Machia durante 1000 anos. Continuamos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, os que viveram e reinaram com Machia faz parte da primeira ressurreição. Na sequência, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e do Machia, e reinarão com ele 1000 anos. Então quer dizer que ressurreição, quem ressuscitar, reinará com o Machia. Reinará no reino milenar. E lá no reino terá 12 portas. Em cada porta estará escrito o nome de um patriarca das tribos de Israel. Cada porta terá um nome. Tá complicado, né? Em Mateus 5,20, por exemplo, diz assim: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Em outras palavras, de modo nenhum ressuscitará para a parte da primeira ressurreição. Vamos continuar. Mateus 6,33. Nosso Machia diz: Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça. Uau! Não é buscar salvação, então. O nosso Salvador nos instrui a buscar o reino dos céus. Mas nos deparamos aí com algumas confusões que podem estar na tua cabeça, né? Salvação, reino, né? É muito delicado, muito delicado esses assuntos, né? O que devemos buscar? Simples, devemos ouvir o que o Salvador nos falou em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça. É para buscar primeiro. Esquecer todas as demais coisas. E buscar primeiro o reino dos céus. Vamos continuar? Em Mateus 13,43,
Diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitas vezes pode ser um choque realmente para muitos, né? Existe um conflito, né, de tudo que aprenderam, que ouviram, né, de líderes religiosos, e agora está se deparando com essas verdades. Eu não posso dizer de outra forma, né? De tudo aquilo que ouviram-se dos líderes religiosos, agora existe um choque frontal com a verdade. Por que eu falo que é verdade? Porque são passagens bíblicas, são da Escritura Sagrada. A nossa fé é baseada nisso. Não no que os líderes falam. Existe esse choque por quê? Porque nos enganaram por muito tempo. Vamos encarar a verdade como realmente é. Vamos deixar que o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, nos ilumine, desde que busquemos com coração, pedindo entendimento do Altíssimo. E essa compreensão, essa instrução, ela vai começar a fluir dentro de nós, né? O que é salvação? E o que é reinar com o nosso Salvador no milênio? Será a mesma coisa? Parece que a salvação e o reino milenário é a mesma coisa. E não existe outro evangelho, somente o evangelho ou a boa nova do reino. Podemos buscar, vasculhar, como eu falei no começo, né? No Evangelho de Mateus, a palavra reino aparece 48 vezes. Não é por acaso. Mas quando que você ouviu falar isso? Quando que você levou em conta? Quando você orava a oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. Quando que... Opa, o que quer dizer isso? Quando que você ouviu falar a respeito da restauração do reino de Israel? Então está tudo interligado. O nosso Mashiach veio para realizar essa restauração. A restauração do reino de Israel. Não foi a restauração do mundo. Não foi a restauração dos gentios. Mas você... Eu vou falar genericamente como aconteceu comigo, mas conforme eu ia vendo, lendo e ouvindo a respeito desses assuntos, meu coração se inflamava, né? Eu falei, nossa, como pode isso? E nunca ninguém fala nada, né? São coisas tão importantes, né? E ninguém fala nada. Por que não fala? Porque vai contra o interesse das igrejas. Porque o nosso Mashiach, ele não veio para instituir uma religião. Ele não fundou nenhuma religião, nenhuma igreja, seja ela evangélica ou católica. Ele não fundou, simples assim. O nosso Mashiach, o nosso Salvador, ele era israelita. Ele era judeu. Ele não veio fundar nenhuma igreja nova, nenhuma coisa nova, não veio para nada disso. Ele veio abrir a porta da salvação para todo aquele que nele crê. Mas não é só crer, é ler o que ele falou especialmente nos evangelhos e praticar. Aí sim,
aquele que crê, aquele que pratica, aquele que ouve, aquele que obedece o Mashiach. Sim, com respeito aos gentios. Então, quando as 10 tribos de Israel se espalharam através da Síria para o mundo, para as outras nações, então se abriu, como foi prometido para Abraão, né? Nosso Criador prometeu para Abraão: a sua descendência será como as areias do mar ou as estrelas do céu, incontáveis. Mas se nós olharmos hoje, por exemplo, Israel, os israelitas, eles são minúsculos. Só que essa promessa que foi feita a Abraão, entende? Ela inclui muitos de nós. Porque o Altíssimo, em hipótese alguma, ele falaria uma mentira, uma profecia mentirosa. Então, o povo israelita está no meio das nações. Quando você ouve essas coisas e sente uma inquietação, sente um calor por dentro, um calor no coração, 99,9%, irmão, que você é um israelita que está nas nações assim como eu. Eu me considero um israelita. Eu entrei nos pactos. Mas eu não descarto, em hipótese alguma, que dentro das minhas veias corre sangue israelita. Porque são milhares de pessoas, há milhares de anos, que foram para as nações, israelitas que se espalharam. E essa restauração é a vinda desses israelitas do mundo inteiro para se transformar num só reino, em Jerusalém. E você faz parte, meu irmão, desse povo. Se você lê a palavra com calor, com afinco, com emoção, pode ter certeza, meu irmão, que na tua veia corre sangue israelita. Lá na Torá, lá no comecinho, Pentateuco, como você conhece, lá está escrito, os filhos até a 3ª e 4ª geração, e terei misericórdia, compaixão daqueles que me amam, até a 1000ª geração. Entende que nós muito facilmente possamos ser parte do povo de Israel. É nisso que temos que focar os nossos estudos, a nossa atenção, né? Para que encontremos esse vínculo. Eu tentei, confesso a vocês, que tentei fazer um exame de DNA para saber se eu tinha algum vínculo com o povo israelita. Mas aonde estou aqui, que é no Paraguai, bom, às vezes que eu tentei em Foz do Iguaçu enviar uma amostra, né, de saliva para que fosse feita a análise. Mas eu não consegui enviar, porque o correio não aceita, né? Porque as empresas que fazem transporte também não aceitam material genético, né? Não aceita esse tipo de transporte. Então eu paguei, né, para fazer o exame, eles mandaram para mim o kit para fazer a coleta de saliva, e eu não consegui enviar minha saliva para que fosse feita a análise, porque nenhuma empresa transporta material genético. Só que independente disso, de eu saber com certeza ou não se eu tenho sangue ou não israelita, entende? Eu sou israelita hoje. Por quê? Porque independente do meu sangue, eu entrei nos pactos do Altíssimo, porque também está escrito: aquele que se juntar
ao meu povo de Israel, aquele estrangeiro que se juntaram ao meu povo de Israel, que fizeram os pactos, né? E cumprir com as leis, com os mandamentos, com a Torá, esse também será parte do meu povo. E as promessas do Criador recairão sobre quem entrar. Então, não existe nenhuma limitação, nenhuma impossibilidade de que venhamos a fazer parte do povo de Israel. Não existe. Basta você querer. Entenda, meu irmão, que o nosso Mashiach, ele veio e o propósito dele era a restauração do reino de Israel. E não podemos ficar fora disso. Não podemos mais escutar esses líderes que a única coisa que querem é dinheiro. Sejam líderes dentro de igreja, sejam líderes pela internet, né? Você tem que mandar um Pix, né? Todos querem se beneficiar, manter você escravo. Mas liberte-se disso, meu irmão. Minha irmã, família, libertem-se. Aquela parábola que o nosso Mashiach, o nosso Salvador, falou, que é a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, do 11 ao 32. Eu vou ler ela. Mas ela é para nós. Nós somos o povo de Israel que se espalhou entre as nações. E nós temos que voltar. Essa parábola é para nós. Nós somos os filhos pródigos. Temos que voltar à casa do Pai. Não é você pensar que você está dentro de uma igreja lá, que você não queria nem saber que você vivia no mundo, isso e aquilo, e você voltou para a igreja, você era um filho pródigo que regressou à casa do Pai. Não, não é isso, meu irmão. A parábola do filho pródigo é para nós que estamos espalhados entre as nações e regressaríamos conforme a promessa do nosso Mashiach, do nosso Salvador, para que seja realizada a restauração do reino de Israel. E aí você pode se perguntar, poxa vida, cada vez que eu vejo o YouTube, não sei o que, isso e aquilo, sempre está falando a respeito de Torá, está falando do povo de Israel, está falando dessas escrituras. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa restauração já está acontecendo. Faça parte conosco. Venha junto ao Pai, através da palavra, do conhecimento. Venha fazer parte dessa restauração. Eu vou ler agora. O filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, um dos teus empregados. E levantando-se,
foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe sobre o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel em sua mão, e alparcas nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E o servo lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este, teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Essa parábola é para nós, irmãos. Exatamente como é. Muitos estavam perdidos no mundo, né? Envolvidos com pessoas, com igrejas, que não ensinam a verdade do que se trata a palavra. Chegam a dizer alguns absurdos de que a lei foi abolida. Mas nada disso é verdade. A verdade é essa. O nosso Salvador veio dizendo que, por exemplo, esse é um estudo que eu fiz. Em Mateus 3, 2, está escrito assim: o reino vos é oferecido. E os evangelhos todos falam sobre o reino, a restauração do povo de Israel, do reino de Israel. E eu peço para você, meus irmãos, que leiam com carinho, com atenção as Escrituras nesse contexto, porque não nos resta muito tempo, né, para que o nosso Salvador regresse. Dentro de pouco tempo. Temos pouco tempo para que possamos compreender definitivamente essas grandes verdades que a palavra, que a Bíblia nos traz. E eu, sinceramente, eu não gostaria que nenhum de vocês ficassem fora, entende? Eu gostaria que todos vocês pudessem se libertar desses enganos, né, que não condiz com a verdade da palavra. Ficam inventando muitas vezes sem lógica, entende? Eles leem e interpretam assim absurdamente as palavras das Sagradas Escrituras. Tudo que querem
é dinheiro. Dinheiro, dinheiro. E fazem qualquer coisa, vêm fazendo shows. Aquelas igrejas cheias de gritos, que não sei o quê, de danças. Ou então, aqueles cantores famosos, caros. Né? Só para distrair você, meu irmão, minha irmã. Saia de todo engano. Aí você me pergunta, mas eu vou sair, eu vou para onde? Vá para as Escrituras. Vai estudar. O tempo que você se dedica dentro de um templo, 1, 2 horas por semana, né? Se dedique a ler as Escrituras. Ah, mas eu não sei por onde começar. Irmãos, em outro vídeo, da vez passada, eu coloquei o link do canal O Reino Israel. Entende? Esse canal é formidável, ele traz ensinos muito bem embasados, totalmente com passagens, versículos bíblicos. Uma instrução realmente abençoada. Eu colocarei outra vez o link desse canal nos comentários, para que os irmãos, as irmãs possam ir cada vez mais fundo, descobrindo essas verdades. São muitas coisas que estão aqui, e para quem está dentro das igrejas, estão ocultas. Estão ocultas. Você lê, você não percebe. Você passa por cima e continua a sua leitura. Agora, quando vocês se libertarem desses dogmas, dessas doutrinas, entende? Que cauterizam o nosso entendimento, aí vocês começam a ler as Escrituras e as Escrituras se abrem para você. São inúmeras coisas, inúmeras passagens, que vamos lendo e vamos despertando. São diversas passagens que não tínhamos ideia. Eu não tinha ideia quando eu estava dentro das igrejas. O que se referia de verdade? O que queria dizer? Mas depois que eu me libertei dessas doutrinas, eu consegui estudar e captar com facilidade, com clareza, o que realmente o Altíssimo tem e quer para nós. Eu era um filho pródigo. Eu voltei para o Pai. E faço um convite para você, irmão. Estude e comece a retornar para a palavra. E aí você vai ter um entendimento, você vai saber, você vai conhecer o que o Pai tem para nós. E só assim você se dará conta do engano que você estava. É dessa forma, meu irmão. Não podemos mais terceirizar essa questão de suma importância que é a nossa salvação, o reino milenar, o nosso Mashiach. Não podemos mais, estamos nos últimos tempos. Volte, meu irmão. Volte a estudar. Procure a verdade. Se liberte. Seja livre. O Pai quer que você seja livre. Tanto te ama que mandou o nosso Salvador abrir essas portas para nós, para que pudéssemos regressar.
estejamos abençoados. Família, eu te agradeço a vocês por mais esse vídeo. Não estava nos meus planos, né? Fazer um vídeo no meio da semana. Eu costumo fazer os meus vídeos em sábado. Mas ontem o Altíssimo, através do Ruach Kadosh, ele começou a tocar no meu coração a respeito desses assuntos, para que eu tratasse de uma forma mais direta, né? Para que, eu não digo alguns, talvez muitos de vocês possam realmente falar, mas será que é certo? Eu vou estudar, vou ver se é verdade. E o Altíssimo me colocou esse desejo de fazer esse vídeo, talvez seja só para você. Não desperdice, irmão, essa oportunidade. Volta para a casa do Pai. Volta. Que o Altíssimo derrame sobre todos vocês suas bênçãos. Em nome do nosso Salvador, nosso Mashiach, Yahshua HaMashiach. Amém? Shalom, shalom.